gostaria de dar algumas ideias, porque sempre quando eu saio para ir dando palestras, acontecem umas coisas muito interessantes a maior parte do tempo. Tem pessoas que têm uma iniciativa muito interessante de tentar fazer a nossa vida um pouco mais difícil. Não sei como é se a tua vida é desse jeito. A minha vida na área de palestrante, principalmente em universidade, rapaz, a coisa é impressionante. Tem um povo lá que, se puder fazer a minha vida um pouquinho assim, difícil, eles fazem. Deus tem dado várias possibilidades de respostas a essas pessoas. Então eu gostaria de compartilhar algumas rapidamente com vocês. Talvez aqueles que já me ouviram falando já conheçam algumas delas. Eu tenho feito questão de falar isso para que as pessoas aprendam a como responder a certas coisas difíceis. Uma delas, que nós vivemos hoje e é muito comum nas universidades, é aquela ideia do relativismo. Chega teu professor e fala assim: tudo é relativo. Existe uma maneira simples e clássica de tratar com isso. Se seu professor disser o seguinte: tudo é relativo, pergunta se ele tem certeza. É básico. Se ele falar sim, isso é um absoluto. Então, obviamente, não é relativo. Se ele falar não, também é uma questão de um outro absoluto. Isso aí serve para a área do relativismo e também dessa proposta que o pessoal tem, dizendo que absolutos não existem. Qualquer uma das duas dá esse tipo de resposta. Cuidado com discussões que as pessoas não estão interessadas em saber, mas apenas em te colocar na fogueira. Estava dando palestra numa universidade, após o final da palestra, eu sempre abro para perguntas dentro do tema, e sempre as pessoas gostam de discutir daquilo que eu não falei. Por exemplo, termino de dar a palestra, geralmente as pessoas perguntam: e para você quem é o Criador? Porque eu trato do criacionismo, eu não trato do Criador, eu trato que existe um Criador, cientificamente é por aí. Mas essa é a grande porta para dar o meu testemunho. Então agora sim, agora eu posso falar: o Criador, eu creio ser o Deus da Bíblia. É interessante, teve uma ocasião especificamente em que um professor de filosofia disse o seguinte: então, diz para nós, já que para você o Criador é o Deus da Bíblia, diz para nós quem é ou o que é Deus. É uma perguntinha básica. Tinha mais ou menos umas 800 pessoas no auditório. Ele estava interessado em saber quem é o que é Deus? De forma nenhuma. Falei para ele o seguinte: eu te respondo se você responder a minha pergunta. O que é gravidade? O que é a gravidade? Ele falou assim: todos nós conhecemos a força da gravidade. Eu falei: eu sei, mas força da gravidade, o senhor não me respondeu o que é a gravidade. O senhor me respondeu uma manifestação da gravidade. Campos gravitacionais. Verdade, campos gravitacionais. Outra manifestação da gravidade. Mas o que é gravidade? Ele parou assim, olhou bem e falou assim: eu sei onde você está querendo chegar. Eu falei: eu também não vou lhe responder a pergunta. É básico. Ele não estava interessado em saber de Deus. Às vezes a gente fica tão impressionado, cria uma puxa de uma discussão ali, e o pessoal só coloca a gente na fogueira. Quem respondeu desse jeito, usando a mesma técnica, quer dizer, eu copiei a técnica? O Senhor Jesus. Chega um povo lá, com que autoridade fazes essas coisas? Deus fala: eu te respondo se vocês responderem a minha pergunta. Então é coisa bem básica. Tem pessoas que chegam e falam assim: morreu, acabou. Isso daí dá para a gente enfrentar. Estava também numa outra universidade, terminei de dar palestra, a pessoa perguntou, um professor também perguntou a respeito disso. Falei: não, eu creio que o Criador é o Deus da Bíblia. Falei: então você acredita que existe céu, inferno, vida após morte? Falei: eu creio. É interessante que ele usou essa expressão: mas isso é a sua aposta. É verdade, essa é a minha aposta. Eu perguntei para ele: qual é a sua aposta? Ele falou assim: a minha aposta é morreu, acabou. Não é interessante que a minha aposta é melhor do que a sua aposta? Ele ficou assim: por quê? Simples. Você troca a sua vida pela minha? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, faço todas essas coisas assim legais. Eu falei assim: mas de jeito nenhum, Deus me livre. Tá bom. Então você está contente com a sua vida? Perfeitamente. Eu também estou perfeitamente contente com a minha vida. Agora vamos supor que a sua aposta seja verdadeira. Cai esse teto, morremos eu e você. Eu morri feliz, você morreu feliz. Duas pessoas morreram felizes. Morreu, acabou, fim de papo. Vamos considerar a segunda hipótese. Se a minha é verdadeira, você está roubado. Eu falei assim: mas morreu, acabou. Eu falei: sem dúvida, te vejo no dia de julgamento. A gente precisa aprender a responder com sabedoria. Vem das Escrituras.
Jesus, para com as pessoas que queriam conhecer, ele explicava. Para quem ficava assim, tipo daquele trabalho de Noé, sabe a arca de Noé? O alvo de Noé com a arca era o mesmo dos alunos de matemática, nas aulas de matemática, era boiar, ficar boiando assim, é tudo que eles queriam. Então, para o pessoal que ficava boiando, Jesus contava parábola. Para quem achava que sabia, Jesus batia de frente. Então, nós precisamos aprender a responder. Cuidado, tem gente que realmente querendo saber, não bate de frente, explica, trata com mansidão. Tem gente que acha que sabe e quer impor. Por exemplo, é muito comum quando estou nos voos por aí para dar palestra, eu não sei, parece que Deus se agrada de colocar ateus sentados do meu lado. Todo lugar que eu vou sempre sento um ateu. Eu gosto de conversar com eles. São seres humanos, são racionais, gente interessante, mas sem Deus. Totalmente sem Deus, como nós temos visto. Não tem o Espírito de Deus, não entendem as coisas de Deus. Parece que aquilo que você está falando está assim, pelo menos 10 mil metros acima de onde nós estamos. Ou seja, a gente já está lá em cima, no avião, e está mais alto ainda. O cara não entende nada. Mas é muito legal a gente poder conversar com essas pessoas, pedindo a Deus sabedoria para a gente poder dar razão da esperança, da fé que há em nós. Poder falar com essas pessoas. Então, minha oração e meu desafio para vocês é que realmente a gente possa fazer isso. Não fiquem envergonhados com o Evangelho. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas o Evangelho, sabe como é que é lá eu sou o único evangélico lá. Você não se preocupa. Noé era o único no mundo. E na época de Noé, mais uma vez, comprem o DVD porque tem toda essa informação lá. Vocês vão saber quanta gente tinha no mundo na época de Noé. Você vai ficar impressionado de saber que Noé era o único. Mas Noé deu razão da esperança que ele tinha e tudo mais. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito de hoje. Gostaria de tratar um pouquinho com vocês uma das áreas que tem mais chamado a minha atenção. Um grande Criador e uma grande criação. Estudar ciências sem a perspectiva de Deus é algo que não funciona. É uma pessoa cega que nunca viu uma estrelinha tentando descrever uma galáxia toda. Então, o que eu gostaria de tratar um pouco com vocês é justamente sobre isso. Queria mencionar algumas coisas que são de grande interesse e são importantes para a gente. Durante esses dias, eu estive trabalhando com vocês a questão da sabedoria do Criador. Ontem nós vimos alguns exemplos de design inteligente. Tem muita coisa para ser falada. A gente poderia ficar aqui literalmente 4 anos fazendo um curso de biologia, de botânica e de zoologia, e sem contar a parte de oceanografia e tudo mais, biologia marítima. Tem muita coisa para a gente falar, porque cada ser vivo apresenta um desenho inteligente. Por exemplo, vocês já pensaram uma ave? Como é que a ave voa? Todo o cálculo estrutural que foi necessário ser feito para as asinhas, posicionamento das penas e tudo mais, para que ela pudesse levantar voo, controlar-se lá em cima. É algo fascinante. Toda a parte de músculo, o tipo de osso, tamanho do osso, estruturas, dimensões, tudo isso precisamente calculado. Isso nos chama a atenção por sabermos quem é aquele que fez todas essas coisas. Se eu pedisse para você fazer um pequeno desses ultraleves, constrói um ultraleve e faz o seguinte, vamos fazer um teste para ver se voa. Vamos lá em cima naquele pináculo lá no topo, e você senta na sua construção toda lá no seu ultraleve, e nós todos assim vamos ficar, vai que dá, né? Aquele negócio, palavras inesquecíveis antes da morte, vai que dá, é por um pouco, todo esse negócio, tenta e pluf. Você confiaria naquilo que você fez? Se você tiver conhecimento, sem dúvida, você iria fazer e aquilo iria voar. Eu fico impressionado com o nosso Deus, como Ele fez tudo com uma precisão incrível. Mas eu gosto de tratar dessas coisas, porque a Bíblia está cheia de coisas assim interessantes. Eu de vez em quando, assim, lá no laboratório, eu gosto de dar uma pegadinha no pessoal, não sou Faustão não, mas eu gosto daquelas pegadinhas de vez em quando, para forçar o pessoal um pouquinho. E há uns anos atrás, tinha um amigo meu que vivia naquela ideia assim, né? Toda santa segunda-feira perguntando, aquela famosa perguntinha, o que Deus te ensinou no final de semana?
Eu falando para ele, Deus me ensinou isso, contando o que eu tinha aprendido na escola dominical, lá no culto à noite. E segunda-feira, toda segunda, aquele negócio sempre acontecendo. Chegou um dia ele perguntou assim, e aí, o que Deus te ensinou esse final de semana? Eu falei, você não vai gostar. É aquilo que eu mencionei para vocês. Deus me ensinou, esse final de semana é que você vai para o inferno. E não tem absolutamente nada que você precise fazer para chegar lá. Tudo o que você já fez até o presente momento é suficiente. Ele falou assim, tá bom, você seja exagerado também. Daí surgiu uma conversa muito interessante aquele dia a respeito da Bíblia e tudo mais. E ele assim era um cara que, porque a Bíblia é um livro cheio de erros. Nunca tinha lido a Bíblia, mas a Bíblia é sempre cheia de erros. Fiz a pergunta para ele, se eu provar para você que o número pi aparece na Bíblia e está correto, você leria a Bíblia? Ele falou assim, se você provar, eu leio. Tá bom. Abri a Bíblia para ele, no livro de 1 Reis, capítulo 7. Quando diz que Salomão fez o mar de fundição. O mar de fundição é aquilo que vocês estão vendo ali. Era literalmente um meio círculo imenso, gigantesco. As dimensões dele eram muito interessantes. A Bíblia nos diz que tinha 10 côvados de ponta a ponta. Esse era o diâmetro. E diz que uma linha de aproximadamente 30 côvados media o seu perímetro. Bom, para aqueles que estudam matemática, você sabe que perímetro é igual a π vezes o diâmetro. Portanto, π é simplesmente pegar o perímetro e dividir pelo diâmetro. Se você pegar 30 e dividir por 10, dá 3. Ele falou assim, haha, te falei que a Bíblia estava cheia de erros. Haha, nós não terminamos de ler o texto ainda. Vamos lendo mais um pouquinho. Por quê? Depois nos diz da espessura. A hora que você pega a espessura, a medida foi feita do lado de dentro, não do lado de fora. Quando você pega a espessura do lado de dentro, que são aproximadamente 0,45 côvados, e subtrai dos seus 10 côvados do diâmetro, você tem 3,141. É bom saber que a Bíblia está certa até no número π, não é? É uma bênção, principalmente o povo da matemática, porque isso é importante. O que eu quero dizer, Deus não fez a Bíblia com o propósito de ensinar matemática para a gente. Não é isso. Mas se a sua Bíblia estiver errada naquilo que Deus diz, que cientificamente falando a gente pode ir no laboratório e provar, não estou falando de teorias, estou falando de coisas que são realidade. Se não bater, vai fazer outra coisa. Pega outro livro para ler. Por quê? Se a Bíblia não está certa naquilo que eu tenho condição de avaliar, como é que eu sei que ela está certa naquilo que eu não tenho condição de avaliar? E por favor, não estou colocando a fé de lado, não. A fé é certeza das coisas que se esperam. É por isso que Deus chega e fala assim, fazei prova de mim. Olha para ver se não é assim mesmo. Deus dá alguns exemplos muito interessantes. Ele diz assim, pode por um acaso o leopardo mudar as suas manchas, ou o etíope a cor da sua pele? Assim também vós não poderíeis fazer o bem, estando habituados a fazer o mal. Deus está comparando genética, está falando assim, não dá para trocar porque isso é genético. O problema seu não é genético, mas tem a mesma implicação. Você não consegue fazer isso. Deus nos chama para compreendê-lo, para buscá-lo. Então o que eu gostaria de tratar com vocês hoje é pensar um pouquinho a respeito do tamanho do Criador. Já que todos esses dias nós estivemos falando a respeito da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu conhecimento, mostrando que não existe nada de errado estudarmos, aprendermos, e que ciência e fé andam juntas, que tudo no mundo mostra um design inteligente, um planejamento por trás. Nós podemos ver exemplos disso. Hoje eu gostaria de tratar um pouquinho, comparando um pouquinho da criação com o próprio Criador. Algo que é interessante, nos é dito o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 6, 18, Salomão constrói aquele grande templo para o Senhor Deus, e era imenso. E ele diz o seguinte, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não poderiam conter-te, muito menos este templo que eu construí. Pergunta, qual o tamanho do céu? Quando nós ganhamos a perspectiva correta de quem é o Criador e da grandeza do Criador, algumas coisas mudam. Por exemplo,
Eu gosto de falar para o pessoal de São Paulo contar a estrelinha no céu, da cidade de São Paulo. Olha só a quantidade de estrelas que tem no céu. Peço para o pessoal, conta quantas estrelas tem no céu. Porque a Bíblia diz que Deus conta as estrelas. Ele sabe cada uma pelo nome. O povo de São Paulo acha que Deus é assim. Tudo bem, deve ter umas 4, 5 estrelinhas no céu, porque todas as estrelas que tem no céu de São Paulo. Se você tirar um pouquinho da poluição de São Paulo, muda um pouquinho a figura. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Tá? E se a gente pudesse tirar a luz, daí o céu ficaria um pouquinho diferente. Daí você tem que mudar lá para o sul de Minas, ou para o interior de Goiás, lá para o Nordeste, tem alguns lugares assim. Mas mesmo vendo tudo isso, não seria nada parecido com o que é o céu de verdade. Tá? Com a realidade do céu. Um céu cheio de objetos fantásticos, de galáxias, com cerca de 100 mil anos-luz de ponta a ponta, com bilhões de estrelas em cada uma delas. O número de galáxias é tão grande, mas tão grande, que a gente quase não consegue compreender. São mais de 10 bilhões de galáxias conhecidas no universo. Umas coisas meio esquisitas. Tem alguns sistemas por aí, se você puder olhar, alguns sistemas que são 3 estrelas juntas. Imagina você morar num planetinha desse jeito. Você vê uma estrelinha se pondo, a outra estrelinha se pondo e a outra estrelinha se pondo também. Seria um mundo muito interessante esse. Isso aí está morando numa lua em volta de um planeta. Então tem muita coisa legal aí para a gente ver nesse mundo afora. Coisas que Deus criou, fantásticas. Só para vocês terem uma ideia, um pouquinho do tamanho dessa coisa toda, eu gostaria de dar algumas dimensões para vocês. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Dentro da área de astronomia, nós tratamos com algumas unidades, porque tudo é muito grande, é extremamente grande. Então nós temos, por exemplo, a unidade astronômica. É a distância média entre a Terra e o Sol. São mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então, o dia que você estiver brava com seu namorado, ele chegou atrasado, não escovou o dente, qualquer coisa assim, ou veio com aquela roupa bonita, toda colorida, se ele vier com uma veste, com uma jaqueta igual aquela que eu tenho, daí não. Seja legal para com ele, é muito 10 aquela. Inclusive eu tenho azul lá em casa também, eu não trouxe, mas ia trazer azul também. Resolvi deixar em casa porque eu já vi que tem gente de olho na minha jaqueta. Então falei, melhor não, deixar guardadinho. Mas olha, se estiver bravo com seu namorado, fala para ele o seguinte, fica pelo menos a uma unidade astronômica de distância, tá? Agora, se você estiver realmente assim, com muita raiva, manda ele pelo menos a 1 ano-luz de distância. Porque isso equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Ou seja, ele vai parar lá longe. Agora, tem outras unidades também que nós usamos, o parsec, que é para medir tamanho e distância entre galáxias. Parsec equivale a mais ou menos 30 trilhões de quilômetros. Então dá para perceber que tudo é muito grande, principalmente quando a gente compara com o sistema solar que é tão pequenininho. Para você ter uma ideia, o sistema solar ele é composto de 9 planetas, existem 2 planetóides que já foram descobertos, um deles é Quaoar e o outro é o Sedna, um descoberto em 2002, o outro em 2003. Quaoar é um que tem sido mais estudado, ele está praticamente a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do Sol. Então eu gosto de usar um referencial, eu gosto de pegar assim, algumas ideias para comparar, só para você ter uma ideia da distância. Por exemplo, para ir do Sol até Quaoar com uma nave espacial daquelas interestelar que o Spielberg e todo aquele pessoal gosta muito de ter, não existe ainda, tá? Mas são 300 mil quilômetros por segundo a velocidade dela. Demoraria 5 horas e 55 minutos para você sair do Sol e ir até Quaoar. Já imaginou? Só para chegar lá e falar, oi, daí volta. São praticamente 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Mas esse tipo de coisa não existe. O ônibus espacial existe, mas não está voando. A velocidade média dele é de 25 mil quilômetros por hora. Para ir do Sol até Quaoar, demoraria mais ou menos 29 anos para você ir. Daí 29 anos para voltar. Já imaginou que legal? 58 anos só para ir e voltar, só para dar um oizinho. Mas, como já disse, o ônibus espacial não está voando também. Se pudéssemos ir de Concorde a mais ou menos 2.200 km por hora, demoraria 332 anos e você chegaria a um fóssil, totalmente, completamente fossilizado lá. Então eu teria que ter, assim, seria bom mandar várias famílias, porque daí voltaria assim a 4ª ou a 5ª geração trazendo o Concorde de volta, se fosse possível de Concorde. Mas tem muita gente que fala assim, nunca vou ir de Concorde. Tá bom, então a gente pega algo que é mais próximo, um avião convencional,
muitos de vocês já conhecem, mais ou menos uns 800 km por hora, demoraria só 913 anos para você ir do Sol até Quaoar, num avião convencional, daí mais 913 anos para voltar. Mas tem muita gente que tem medo de andar de avião e tudo mais. Vai de Fórmula 1, mais fácil, mais tranquilo, assim. Eu brinco muito, mas tem um piloto que não tem jeito. Não adianta. Não vá com esse piloto dessa escuderia, porque as possibilidades de você não chegar ou do outro passar na sua frente, coisa assim, é muito grande. Então, vai com o alemão. Mas com um carro de Fórmula 1 demoraria nada mais, nada menos do que cerca de 2.434 anos para você percorrer essa distância. Quem já assistiu corrida de Fórmula 1 sabe a velocidade que aqueles caras passam. Você ouve o ronco na curva, a hora que você olha, o cara já está fazendo a curva do outro lado. É muito rápido. Agora, imagina com o seu carro, que é o normal da vida da gente. A 100 km por hora, esquece, 7.300 anos e assim vai a coisa. Tudo isso, praticamente, para você percorrer 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Mas toda essa distância imensa nada mais é do que apenas 0,7 de um único milésimo de um ano-luz. Eu dei palestras no lugar aí, o pessoal já sabe, fizeram a seguinte pergunta: e de jegue? Quebrar teu galho. Ele vai chegar aperreado, vai ter que levar muita cenoura e não vai ser fácil. Mas se tiver uma jaqueta vermelha, ele chega lá. O negócio que é legal, ó, pensem só, numa velocidade como essa, aproximadamente 2 milhões de anos, é mais ou menos a velocidade nossa de andar. A estrelinha mais próxima está a cerca de aproximadamente 4 anos-luz, um pouquinho mais. Essa é a estrelinha mais próxima, Próxima Centauri. Agora, esse é o lado grande da coisa. Deixa-me falar do lado pequeno da coisa, porque tem um lado grandão e tem um lado pequenininho, daí a gente vai tratar os dois lado a lado. Dentro do lado pequeno, tem algumas medidas que são já mais conhecidas, por exemplo, o metro, milímetro. Daí começam a entrar algumas que são mais desconhecidas, como o micrômetro, que é 1/1000 de um milímetro. Daí você tem o nanômetro, que é 1/1000º de um milímetro. Você tem o angstrom, que é 1/10 de um milionésimo de um milímetro. Você tem um picômetro, que é 1/1000º de um milímetro. Você tem um Fermi, que é 1/1000º de um milímetro. E você tem o atômetro, que é 1/400º de um milímetro. Só para você ter uma ideia de tão pequenininho que é a coisa. Nós trabalhamos com essas coisas por aí. Faz parte das medições. Você fala, nossa, mas tão pequenininho assim? Por exemplo, olha comparando um fio de cabelo. Só para você ter uma ideia do tamanho. O fio de cabelo tem aproximadamente 0,085 milímetro. É o tamanho dele, não chega a 1 milímetro. Mas ele tem 85 microns, 85 mil nanômetros, e a lista vai. Olha só o tamanho da coisa. Então nós trabalhamos com coisas muito pequenininhas, usamos equipamentos todos sofisticados, e à medida que nós estudamos essas coisas, nós ficamos extremamente impressionados em ver aquilo que nós conseguimos fazer. Mas o que me impressiona é aquilo que o grande Deus consegue fazer. Lembre-se que o primeiro versículo, quando nós lemos, diz que ainda os céus dos céus não poderiam conter a Deus. E daqui a pouquinho a gente vai ver o tamanho disso para ter uma ideia quão gigantesco ele é. Mas é impressionante quando nós olhamos as coisinhas pequenas que esse grande Deus fez. Uma delas, salmonela. Dê uma olhadinha na salmonela. Por favor, coloca lá, Márcio, para a gente dar uma olhadinha. Salmonela tem um motorzinho. Uma coisa interessante, olha o motorzinho dela, que coisa fascinante. É o menor motor conhecido. Não existe nada menor do que ele. É um motor proteico. O tamanho dele, 30 nanômetros. Ou seja, num único fio de cabelo, daria para você colocar cerca de 8 milhões de motorzinhos um do lado do outro. Só para você ter uma ideia. Ele tem um sistema de auto-reparo. Não precisa ter mecânico trabalhando ali, não. Se conserta sozinho. E funciona assim para dirigir a bactéria. A bactéria consegue fazer um negocinho para lá, para cá. Tem mais umas coisas interessantes a respeito desse motorzinho. A velocidade dele é de mais ou menos 25 micrômetros por segundo. Equivaleria, se fosse o nosso tamanho, a cerca de 180 km por hora. A questão da velocidade dele é muito interessante. O que os cientistas pegaram para estudar, cortaram um pedaço do motorzinho, colocaram uma pontinha luminosa ali só para ver o que acontece, e o pessoal começou a estudar.
Esse motorzinho gira mais ou menos 100 rotações por minuto. Olha que coisa bonita. Fica virando, virando, virando. Um negócio fantástico. Vem com marcha ré também. Vem, é original de fábrica. Não precisa nem pedir como acessório. Isso é um pouquinho de como ele funciona. Ele é muito impressionante. Não somente isso, ele é o menor motor conhecido. Os japoneses têm investido 20 milhões de dólares todo ano por esses últimos 15 anos para tentar descobrir como esse motorzinho funciona. Olha as pecinhas dele. Tem um bichinho que nunca foi na universidade que sabe fazer o motor mais complexo que tem na natureza. Não existe nada parecido. É o menor motor conhecido, é o motor mais eficiente, com a maior eficiência conhecido, é o motor com o menor número possível de componentes, também conhecido. Tudo isso num bichinho chamado salmonela. Quando eu olho para essa coisinha, vocês estão vendo o que ela está fazendo aí, né? Se nós tivéssemos aquela hélicezinha dentro do nosso liquidificador com a mesma eficiência que a salmonela tem a dela, a gente iria gastar mais ou menos 10/10 da energia necessária para você moer suas coisinhas lá no liquidificador. Em vez de deixar 1 minuto, tá, os seus 60 segundos, 6 segundos seriam suficientes. Pronto. Já imaginou? Esse é o motorzinho da nossa querida salmonela. Afinal de contas, qual o tamanho desse criador então? De um lado a gente vê que ainda os céus dos céus não poderiam contê-lo. Do outro lado, você para e olha, uma coisinha tão pequenininha assim, e ele fez isso? Fez. Algo que é interessante, dá uma olhadinha no tamanho do universo. Se eu pudesse levá-lo a 10 bilhões de anos-luz, cerca de aproximadamente 100 bilhões de trilhões de quilômetros da Terra, nós veríamos o que seria o universo visível. Imagina algo com mais ou menos 20 bilhões de anos-luz, de ponta a ponta, de um lado até o outro. Olha, se você tem uma ideia desse tamanho, que a gente não consegue nem captar direito, e isso é o que a gente consegue ver, a gente não sabe se tem mais coisas além disso. O que é fascinante é que só olhando para isso, a Bíblia nos diz o seguinte: Deus é maior do que esse tamanho. Deus é maior do que essa distância de aproximadamente 20 bilhões de anos-luz. Eu acho interessante porque quando nós olhamos para isso, não sei se a imagem estiver lá na tela ainda, se não tiver, eu peço ao Márcio para colocar. Tem vários pontinhos que vocês estão vendo ali. O Márcio, de vez em quando, ele é legal, mas de vez em quando ele é mais legal ainda, colocando a imagem lá do jeito que a gente quer. Cada um daqueles pontinhos que a gente está vendo, que vocês estão vendo ali, é chamado de um supergrupo. Existem hoje mais de 270 mil supergrupos conhecidos. O que é um supergrupo? Um supergrupo é um grupo de galáxias. Não, é um grupo de grupos de galáxias. Nós juntamos vários grupos de galáxias para formar um supergrupo. Então você pega estrelinhas e as juntam em estrelinhas formando uma galáxia. Daí você junta galáxias formando um grupo de galáxias. Daí você junta grupos de galáxias formando um supergrupo. Existem mais de 270 mil supergrupos conhecidos. Hoje, por exemplo, a ciência, o povo da astronomia, sabe sem a menor sombra de dúvidas que existem mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia de todas as praias e todos os desertos do nosso planeta. Eu fico tão feliz por isso. Sabe quando você tem a oportunidade de ler passagens como Isaías capítulo 40, versos 25 e 26, Deus faz uma pergunta tão bonita para o povo ali de Israel, através do profeta Isaías. Deus pergunta o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Nosso povo correu lá na biblioteca do pastor puxar aqueles livrões de teologia. Deus fala: não! Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, uma a uma, as quais ele as chama pelo nome,
E por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma sequer vem a faltar. Meus amigos, se Deus sabe quantas estrelinhas tem lá no céu, eu fico tão tranquilo, eu sei que Ele sabe meu nome. Aqui na Terra são só 6 bilhões de habitantes. Na nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. Se Deus sabe o nome de cada uma delas de cor, você vai me dizer que Deus não sabe o teu nome? Ei, para aqueles que são dele, isso é bom, não é? Para aqueles que não são dele, Deus também sabe que você existe. Esse é um ponto muito interessante. Vou chegar um pouquinho mais perto, mas se você quiser deixar ali agora, eu vou rodar direto. Se eu trouxer vocês um pouquinho mais perto agora, cerca de 1 bilhão de anos-luz de casa, vocês veriam cerca de 80 supergrupos. Eu gostaria de levá-los até pertinho de casa. Agora nós estaríamos a cerca de 100 milhões de anos-luz. Você estaria vendo aquilo que é chamado de supergrupo de Virgo. Supergrupo de Virgo é o supergrupo onde o grupo que a nossa galáxia faz parte pertence. Ou seja, você estaria vendo mais de 2.500 galáxias, mais de 25 mil galáxias anãs. Na região central desse supergrupo, agora nós estaríamos a cerca de 10 milhões de anos-luz de casa, você estaria vendo a região central do supergrupo de Virgo. Se eu chegar um pouquinho mais perto agora, aproximadamente 1 milhão de anos-luz de casa, você teria condição de ver as 3 galáxias principais que formam e constituem o nosso grupo local. Ou seja, a nossa galáxia, a Via Láctea, essa que quando a gente está numa noite bem assim escura, não tem luz nenhuma, você vai lá fora, parece ter uma nuvem branca no céu. Essa nuvem branca é uma nuvem de estrelas, é o braço de Orion, é o braço, um dos 7 braços que a nossa galáxia tem. E aquela nuvem branca que vocês estão vendo são só as estrelinhas, é uma nuvem de estrelas, literalmente. Não dá para ver cada uma delas individualmente. Chegar um pouquinho mais perto, agora estaremos a cerca de 100 mil anos-luz. Você estaria vendo praticamente os 3 braços principais da Via Láctea, pertinho da gente. O do meio é o nosso de Orion, depois tem o de Perseus e debaixo de Sagitário. Chegar um pouquinho mais perto agora, cerca de 10 mil anos-luz. Você fala, cadê o Sol? O Sol é um cisquinho no céu. Ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, é uma estrelinha de 5ª grandeza, é uma vergonha o tamanho dele. Mas é uma vergonha, mas ele tem o tamanho certinho. Se ele fosse um pouquinho maior do que o que ele é, pouquinha coisa, só uns 10%, sabe o que aconteceria com a nossa atmosfera? Fup! Evaporaria literalmente. Já pensou que legal? O pessoal fala assim, vamos pular, ué! E a gente se perderia pelo espaço afora aí. Literalmente você iria e acabou indo. Deus fez tudo do tamanho certo, mas a 10 mil anos-luz apenas do sistema solar, você não conseguiria ver o Sol. Para ser mais claro, a 1000 anos-luz do sistema solar, você não conseguiria ver o Sol ainda. E a 100 anos-luz do sistema solar, você ainda não conseguiria ver o Sol de tão pequenininho que ele é. Ele é muito pequeno. Mas você veria 150 mil estrelas próximas do Sol. Chegando um pouquinho mais perto agora, a 10 anos-luz, você veria as 33 estrelas que são as nossas vizinhas. Ainda não dá para ver o Sol. Quando eu fico pensando nisso, falo, Deus é muito criativo. É para a gente não sentir orgulho de nada, até a estrela de 5ª grandeza, está vendo? Porque se Deus desse uma estrela de 1ª grandeza, a gente já ia achar que nós éramos os papas do universo. Deus já deu uma estrelinha de 5ª grandeza, falou, fica aí na sua, deixa que eu cuido de vocês. Se preocupa, é de 5ª grandeza, mas fui eu quem fiz. É perfeita para os propósitos que eu desenhei. Então, se você não for de 1ª grandeza, não fica triste, não. Cada um de nós foi desenhado com uma grandeza própria nos planos do nosso grande Deus, sabendo como você seria usado. Se você fosse de 1ª grandeza, você estaria fazendo outra coisa. Fica sossegado. A Bíblia diz o seguinte, o que se requer dos dispenseiros é o quê? Que sejam todos de 1ª grandeza? Não, é que sejam encontrados fiéis. Quem é de 5ª grandeza tem que ser fiel como 5ª grandeza. Quem é de 1ª grandeza vai ser fiel como 1ª grandeza. E assim por diante. Chegar mais perto um pouquinho agora. A cerca de um ano-luz, daí sim, daí você consegue ver um pontinho branco lá no meio. Esse é o Sol. Chega mais perto um pouquinho. Agora, cerca de mais ou menos 1 trilhão de quilômetros.
Porque um ano-luz é aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Então, um trilhão de quilômetros agora, daí você veria aquele pontinho lá no meio, esse é o Sol. Chegar mais perto um pouquinho agora, estamos a 100 bilhões de quilômetros da Terra. Você dá uma olhadinha assim e fala, que legal, olha só, tem uns círculos ali, umas elipses. Essas são as órbitas dos planetas, só para você ter uma ideia do tamanho. Lembra aquilo que a gente falou, 7/10 de 1/1000 de um ano-luz? Demoraria de jegue mais de 2 milhões de anos para chegar lá? É aquela linha branca que vocês estão vendo ali do lado de fora. Essa linhazinha branca ali. Só para ter uma ideia o quanto que a gente já viajou para chegar até aqui. Isso aí seriam 10 bilhões de quilômetros. Mais ou menos 1 bilhão de quilômetros, você veria as órbitas dos planetas. Por favor, não me procurem por essas linhas no céu, elas não existem. Só coloquei ali no desenho para ficar fácil, para você saber aonde a coisa fica. Esse é um trabalho que eu fiz com o pessoal lá dos Estados Unidos há uns quase 12 anos atrás. Vou mostrar daqui a pouquinho, se você quiser, você pode até achar muito desse material na internet já. Algo que é muito interessante, a 100 milhões de quilômetros, você olharia e sabe o que você veria? Nada. Porque o planeta Terra é tão pequenininho que não dá para ser visto a 100 milhões de quilômetros, é um cisquinho no céu. Sabe, todo esse negócio gigantesco, imenso, esse mega planetão, é pequenininho, é um cisquinho no céu. Se a gente chegar um pouquinho mais perto agora, a 10 milhões de quilômetros, você veria um pontinho, quase que não dá para ver, e aquele negocinho branco em volta, aquilo é a órbita da Lua em volta da Terra, só para você ter uma ideia, isso daí equivale a 384 mil quilômetros o raio. Esse é o tamanho da coisa. Chegar mais perto um pouquinho agora, a 1 milhão de quilômetros, aí dá para ver o planetinha Terra, começa até a ficar meio azulado, e você vê a órbita da Lua. Chega mais perto um pouquinho, 100 mil quilômetros você estaria vendo a Terra. Você fala, que legal, esse é o planetinha que eu moro. Chegar mais perto um pouquinho, a 100 mil quilômetros praticamente, você conseguiria ver até os dois hemisférios, o norte e o sul. Chegar mais perto um pouquinho, agora saímos a 1000 quilômetros praticamente, você teria condição de ver de forma mais específica a sul dos Estados Unidos, a Flórida. E o trabalho que eu fiz com o pessoal do laboratório de alto campo magnético, foi uma brincadeira que nós fizemos há uns 12 anos atrás, mais ou menos, a coisa ficou séria. Então, estou levando para vocês para uma região que é a região praticamente de Tallahassee. Aí nós estaremos a 100 quilômetros de altitude, olhando para baixo. Chegando um pouquinho mais, agora a cerca de 10 quilômetros de altitude, você veria a região sudoeste da cidade de Tallahassee. Chegando mais perto um pouquinho, Laboratório Nacional de Alto Campo Magnético. Essa é a região toda ali. A 1 quilômetro de altitude, isso que você veria. A mais ou menos 100 metros, você veria os prédios, as árvores. Para ver telha é muito desagradável. Vamos ver as árvores, que eu acho que é um pouquinho mais interessante. A 10 metros, você estaria vendo o topo dessas árvores. São carvalhais, muito bonitos, principalmente na época do outono. Começa a mudar um pouco de cor, fica bem simpático o negócio. A 1 metro de altura, estaria vendo os galhos. A uns 10 centímetros, mais ou menos, você começaria a ver as folhas. A 1 centímetro, você começaria a ver os detalhes das nervuras dessa folha. A 1 milímetro, você vai começar a examinar a superfície dessa folha. A 1/10 de 1 milímetro, você começaria a ver as células na superfície dessa folha. A 1/100º de milímetro, você conseguiria ver as células individualmente dessa pequena folha. A 1 milésimo de 1 milímetro, você começaria a ver o núcleo dessa célula. A 1/10 de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo a cromatina dentro do núcleo da célula. A 1/100º de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo o DNA que existe dentro do núcleo da célula. E a 1 milésimo de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo praticamente os bloquinhos dos nucleotídeos de DNA. Você olha aquele negocinho e fala, puxa, que pequenininho. Dá para diminuir mais um pouco ainda. Agora, 1/10 daquilo que eu falei agora de pouco, você chega e fala, voltamos para o espaço agora, estou vendo um monte de estrelinhas no céu. Não, isso daí é a nuvem externa e a nuvem interna, nuvem de elétrons de um único átomo de carbono que você encontraria num DNA. Então, estamos olhando para um único átomo agora. Chegar mais perto um pouquinho, 1/10 daquilo que eu falei agora de pouco, ou seja, 10 picômetros de alguma coisa, você veria a nuvem interna dos átomos, de um único átomo, desculpe, de carbono.
E agora 1/10 daquilo. Átomo é mais espaço vazio de qualquer coisa. Tenho uma má notícia para você. Você é um tremendo de um buraco. Você é um vazio. Para você ter uma ideia, as 2 torres gêmeas que foram destruídas nos Estados Unidos, se nós tirássemos todo o espaço entre os prótons, os nêutrons e os elétrons, conseguíssemos tirar esse espaço que existe ali, daria para colocar as 2 torres inteirinhas na tampinha de uma caneta Bic. Aquela partezinha do fundo, aquele negocinho pequenininho. A única coisa que pesaria todo o peso delas, mas seria daquele tamanho, tirando todo o espaço vazio. Olha, se você sentir algum dia um vazio muito grande dentro de você, você já sabe de onde que vem. É um problema atômico esse, é uma questão de estrutura atômica. E se você precisar, não vá ao psicólogo, vá ao físico. Ele pode resolver todo o seu problema falando que o seu vazio tem uma explicação lógica. Você sabe como é que é? Psicólogo vai ficar te enrolando até o final da vida, não vai falar a verdade. Já vai direto no físico, ele fala, teu problema é um problema atômico nuclear. A gente pode resolver isso. A gente coloca você dentro de um... Não vou falar onde é que eu coloco, deixa quieto. Pegando 1/10 daquilo que eu acabei de falar de vocês, ou seja, a 100 Fermis, você começaria a ver os prótons e os nêutrons de um único átomo de carbono. Pegando 1/10 disso, aproximadamente 10 Fermis, nós estaríamos praticamente vendo o núcleo de um único átomo de carbono, que faz parte de um DNA, que está naqueles bloquinhos lá dos nucleotídeos da cromatina, que faz parte do núcleo de uma célula, que faz parte de uma folha, que faz parte de uma árvore, que está plantada lá no laboratório do alto campo magnético, que fica lá no sudoeste da cidade de Tallahassee, lá na Flórida, fica nos Estados Unidos, no hemisfério norte, o planetinha Terra, está pertinho ali, faz parte do sistema solar, que é uma das 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma das 3 galáxias, das grandes galáxias do nosso grupo local, que faz parte do grupo de Orion, do supergrupo de Virgo, que faz parte de um dos 270 mil grupos do universo visível. É impressionante a capacidade do nosso Deus. Todo esse negócio, ele sabe tudo isso. Vamos chegar mais perto um pouquinho, tem mais algumas coisinhas para a gente ver. Aí estaria praticamente a 1 Fermi, e você estaria vendo a superfície de um único próton de um átomo de carbono. E até onde a gente consegue ir, nós estamos nos atômetros. Sabe o que me impressiona no meio de tudo isso? Você fala, nossa, mas esses negócios são tão pequenininhos. É verdade, eles são tão pequenininhos, mas são esses negócios pequenininhos que mantêm essas coisas grandes todas juntas. O poder do Criador, a capacidade dele, como é possível um negócio tão pequenininho manter uma mega estrutura dessa juntos? Nosso Deus é grande, Ele é um grande Deus. Eu gostaria de terminar apenas respondendo uma pergunta que foi feita. Então eu iria responder essa pergunta amanhã, eu posso responder outras perguntas amanhã. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de Josué capítulo 10. Já que o universo é imenso, é um negócio gigantesco, as pessoas falam, mas lá em Josué capítulo 10, sabe aquela historinha lá, que Josué está naquela batalha, precisava de mais um tempinho, o pessoal ainda não tinha farol de milha, não tinha iluminação, aquele negócio todo infravermelho para ver no escuro, eles precisavam de mais luz. Eu sei da história. Pois é, então Josué orou e o sol, tcharam, parou. É verdade, o sol parou. As pessoas vêm para mim e falam, mas como é que a Bíblia pode usar uma linguagem dessa? Falar que o sol parou. Totalmente errado. Já imaginou ridículo falar que o sol nasce, o sol se põe também? Mas a Bíblia usa uma linguagem coloquial, aquilo que é do dia a dia. Eu acho interessante porque quando nós pensamos nessa situação do sol ter parado ou não, a grande pergunta que nós teríamos que fazer é o seguinte: o que parou? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Se nós olhássemos, por exemplo, a nossa situação. Imagina que eu pegasse uma pessoa aqui, colocasse paradinho lá fora no espaço sideral olhando para a gente. A Terra gira. Nada de novidade. Mas deixa eu contar a novidade. Para aqueles que ainda não sabem, o Sol nasce daquele lado, ali ao leste. O Sol se põe daquele lado, ali ao oeste. Na sua frente
está o norte, atrás de você. Atrás de mim está o sul. Já que o Sol nasce de lá e vai para o outro lado, significa que a Terra está girando nessa direção. Nós estamos viajando para aquela direção a mais ou menos 1.700 km por hora. Já imaginou Deus pisando no freio? Flau! Vai todo mundo para aquele lado, fica preso ali na parede, todo mundo está amassando, está apertado. Mas seria isso que iria acontecer. Deus pisa no freio, flupt, vai todo mundo junto. Mas, e se eu pudesse pegar esse observador, em vez de colocá-lo aqui pertinho da Terra, eu colocasse assim, relativamente bem acima do Sol, para observar a nossa situação. Nós estaríamos girando a cerca de 1.700 km por hora e a Terra girando em volta do Sol a cerca de aproximadamente 115 mil km por hora. Muito interessante isso. Você fala, a coisa está ficando interessante, mas está tudo virando por aí. Por isso tem gente tonta no planeta. Tudo virando. Agora, o que é fascinante, se eu pudesse pegar essa pessoa que está ali em cima do Sol e colocar essa pessoa agora literalmente em cima, no topo da nossa galáxia, ele veria um monte de gente viajando a 1.700 km por hora, velocidade tangencial em volta do planeta Terra, a Terra girando em volta do Sol a 115 mil km por hora, e o Sol girando em relação ao centro da nossa galáxia a mais de 900 mil km por hora. A pergunta é, peraí, para falar assim que parou, o que parou então, afinal de contas? O que eu estou querendo dizer é que é muito difícil e a gente precisa sentar e estudar um pouquinho a situação. O que eu estou apresentando para vocês é aquela famosa situação quando você está lá na rodoviária pegando um ônibus, você está sentado no ônibus, tem outro ônibus do seu lado e um dos dois ônibus começa a se movimentar. É o seu ou é o outro? Você só vê janelinha assim mexendo, né? Então você tem que olhar lá fora, um plano de referência inerte, parado, alguma coisa que não esteja mexendo, você fala, é o meu que está mexendo, até que enfim a gente está indo embora. Ou fala, ainda não, é o outro, o meu vai ficar aqui mais um pouco ainda. Agora você tem um plano de referência. Olha que coisa interessante, quando nós usamos a questão do plano de referência. Eu gostaria de usar as 3 leis de Kepler, que são as leis de movimento planetário, e a lei de Newton, que é a lei gravitacional. Dêem uma olhadinha que interessante. Sisteminha heliocêntrico. Bonito, né? O Sol paradinho no meio e todos os planetinhas girando em volta, do jeito que a gente está habituado por aí. É uma bênção, como diz o irmão. Tudo do jeito que a gente gosta. No entanto, olha o sistema geocêntrico. Eu estou usando as mesmas equações de Kepler, a mesma equação de Newton. Eu só mudei o referencial. Em vez de considerar o Sol parado, eu parei a Terra. E tudo girando em volta dela. Olha que coisa interessante, se nós pudermos colocar os dois lado a lado. Um é o heliocêntrico, o outro é o geocêntrico. Você fala, nossa, totalmente diferentes os dois. Olha que confusão a coisa, fica girando aí, parece que não vai dar em lugar nenhum. Eu estou achando que os dois não são nada parecidos. Os dois são exatamente iguais. A suspeita é que Deus parou o universo, não apenas o Sol e a Lua. Pergunta, o que seria mais fácil para Deus? Parar o Sol e a Lua, parar a Terra, parar o universo? Tudo faz. Quem criou o universo todo? Imagina que coisa interessante. Eu fico pensando, porque esse é um problema muito difícil na física. O único que poderia dizer, sem menor sombra de dúvidas, sem a menor sombra de dúvidas, o que parou, teria que ser um observador que está num plano de referência totalmente parado. Estou usando a palavra parado, inerte, em relação a todo o resto. O único que pode falar isso é Deus, só Ele. Sabe o que é interessante? Ele disse o que parou. Já imaginou Josué orando, falando assim, Senhor Deus, eu preciso mais um tempinho para a batalha. Sem problemas. Quanto tempo? Eu não sei, sabe, tem que brigar com os caras ali. Não se preocupa, eu paro o universo para você.
Vai lá, vai para a sua briga, vai, estou segurando o universo aqui. Fico impressionado, porque nós não sabemos da dimensão do que significa a oração, pedir a Deus. Ele é um grande Deus, que tem um grande interesse nas nossas vidas. E Ele mostrou isso através da sua grande criação. Gostaria de terminar apenas com 2 pensamentos. O primeiro deles, algumas pessoas chegam para mim e perguntam o seguinte: você acha que tem vida fora do planeta Terra? Eu falo, tem. Ah, eu sabia que tem. Tem, o Criador é vida fora do planeta Terra. A gente sabe disso. Não, estou perguntando de ET. Isso aí qualquer hora a gente conversa a respeito. Mas, não, quero saber agora. Eu pessoalmente acho que nós estamos sozinhos no universo. Assim, em termos de vida biológica e inteligente. As pessoas falam assim: você acha que Deus iria criar todo esse universo só para a gente? Primeira coisa, Deus criou o universo para Ele, não foi para a gente. Ele criou para o louvor da sua glória. Não precisaria ter um único ser vivo olhando para tudo isso. Ele fez para Ele. E graciosamente Ele compartilhou algo que Ele fez para o louvor da sua glória, para manifestar a sua glória, para que a gente contemplasse tudo isso. O que é fascinante. Segundo pensamento, o que tudo isso nos leva? Deixa-me dar algumas ideias rápidas. Quer dizer, por causa do tempo, vou dar apenas uma. Nossa área de oração. O Deus que com sabedoria fez todas essas coisas, imagina a cena, você chegando para Deus: Senhor Deus, eu determino que... Senhor Deus, eu estou mandando, viu, Senhor? Olha, o caso é o seguinte, tem que ser desse jeito, porque senão... Pessoal, aquele que fez o universo, é diante dele que nós estamos para orarmos, para pedirmos, para apresentarmos os nossos pedidos. Não é para dar ordem para Deus, é falar: Senhor, eu, assim, sabe, com a minha insignificância, com esses menos de 10% de capacidade de usar o meu cérebro, e assim pensando ainda, tentando aprender um pouquinho mais, eu gostaria de pedir ao Senhor, se fosse possível, se for do teu agrado, o Senhor que sabe muito mais do que eu, mas olha, eu estou me submetendo àquilo que o Senhor tiver, mas eu só estou falando para o Senhor o que eu gostaria. Essa deveria ser a nossa atitude em oração, por quem Ele é, o grande Deus. A segunda atitude é conhecê-lo por quem na verdade Ele é. Livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Gostaria de convidá-los a todos juntos a lermos esse texto. Porque tudo aquilo que nós vimos e ouvimos até agora, eu quero que você fique impressionado com o Criador, com o Deus que fez todas essas coisas. Vamos ler? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.